Então, vamos assim, acalmando os nossos corações, respirando fundo. Tranquilizando a nossa mente. Sentindo a presença dos mentores, amigos do plano espiritual maior. Cumprimentando os benfeitores espirituais aqui do Centro Chico Xavier, importa. Agradecendo pela sua oportunidade de estudo, junto com André Luiz. Agradecemos também a equipe de André Luiz e de Emmanuel por trazerem para nós tanto conteúdo importante para que nós entendamos um pouco mais da vida no plano espiritual. Senhor, faz de nós instrumentos do teu amor e da tua paz, que onde quiser que estivermos, Senhor, que nós possamos levar a sua palavra de consolo, seu olhar de carinho, as nossas mãos oferecendo ajuda. Abençoa, Senhor, o nosso desejo sincero de acertar. Ilumina o nosso eu interior, para que nós consigamos enxergar as nossas deficiências e trabalhar a nossa reforma íntima da melhor maneira possível. Ilumina essa casa, esse centro tão pequenininho, mas tão cheio de amor, Senhor, para que todos que aqui adentrem possam sentir a sua presença entre nós. E os teus mensageiros cuidando de cada um, encarnados ou desencarnados. Amém. Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 38 do livro Nosso Lar, chamado O Caso Tobias. Esse capítulo mexeu bastante comigo, porque muitas vezes a gente acaba pensando como será que é no plano espiritual, o lado dos relacionamentos, né? E a gente fica meio confuso com esse negócio então a vida acaba com a morte? Não, não acaba. Mas e os relacionamentos? O que vai acontecer dos relacionamentos que eu tenho aqui? Nós que ainda, infelizmente, somos muito apegados. Nós somos apegados ao nosso corpo, nós somos apegados à nossa família. Então, é o meu pai, minha mãe, o meu filho, o meu marido. E aí, o que acontece quando a gente chega no outro lado? E esse capítulo em especial conta um pouco para a gente essa visão, né? O que é que vai estar acontecendo do outro lado? Bem, terceiro dia de trabalho do André Luiz. Isso faz a gente pensar, poxa vida, né? A quantidade de coisas que já aconteceu nessas últimas 72 horas. Essa transformação interior de André Luiz, que foi, primeiramente, tirar o foco das suas próprias dificuldades, de parar de se sentir especial ou vítima da circunstância e começar a olhar para a vida de uma forma diferente. Ele termina o trabalho no final do dia, e vocês devem estar lembrados de Tobias, que foi um dos assistentes lá do Ministério da Regeneração, que acolheu André Luiz a pedido do ministro Clarencio e foi convidado para jantar na casa do Tobias. Agora, nada acontece por acaso. A gente está vendo que o que ele vai aprender nesse capítulo em relação ao relacionamento só veio na hora em que ele estava ficando maduro para conseguir ouvir. Porque tem horas que a gente está tão imerso no nosso sofrimento, na nossa própria dor, na nossa própria na situação de autopiedade, que a gente não consegue nem ver a ajuda, nem escutar conselho, né? No caso dele, esses dias de serviço útil, de amor ao próximo, começou a curar as próprias chagas, as próprias dores que ele trazia dentro dele e mostrar para ele também que era necessário uma renovação mental. Que para viver em nosso lar, essa colônia de espíritos que ainda não são perfeitos, são espíritos como nós, com defeitos e qualidades, mas espíritos que estão trabalhando no seu próprio crescimento. Ele estava recebendo uma bênção maior, né?
Ele estava sendo ajudado, acolhido e preparado para trabalhos maiores. E nesse processo de estar sendo preparado para outros trabalhos, como escrever essa série de livros que ele escreveu com o Chico, ele estava recebendo ensinamentos que seriam fundamentais para ele saber como viver e como lidar com as novidades que a vida ia trazer para ele. E aí eu paro um instante para a gente pensar. Porque muitas vezes a vida traz oportunidades para nós quando está tudo bem, quando a vida tá boa. Parece um livro para a gente ler, um amigo conta para a gente uma história, fala, vai assistir esse filme, vai no centro espírita, vai naquela igreja, repensa um pouco mais sobre a sua vida espiritual, mas a gente muitas vezes não está pronto para ouvir esse conselho. A gente está muito ocupado com as coisas materiais, com a nossa rotina, né? E a gente não consegue abrir espaço para criar como se fosse uma conta bancária de conhecimento moral para a gente ter solidez, estrutura para aguentar os momentos de prova. Todos os ensinamentos que a gente recebe, eles servem como legos pequenininhos para criar fundação para nós. O estofo moral, né? Para quem faz ginástica, o core da gente, para que a gente consiga segurar o peso. Peso do quê? Dos desafios, das dificuldades que todos nós temos. Esses pesos que podem ser uma doença difícil, uma doença incurável, um divórcio, a morte de um ente querido, enfim, todas as doenças físicas, todas as dores morais que a gente conhece, que todo mundo vive, que todo mundo tem. Né? Então ele está sendo preparado. Nesse capítulo, ele vai estar recebendo um monte de recado que ele vai ter que usar, ele vai ter que aplicar daqui a alguns capítulos, quando ele visitar a casa dele. Mas antes da gente ir nesse conteúdo, uma coisa que me chama a atenção é como André Luiz se preocupa, André Luiz e Emmanuel, porque a gente sabe que Emmanuel, como o mentor e curador de todo o conteúdo que o Chico estava criando, ele se preocupa em mostrar o ambiente onde André Luiz está mergulhado, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Por que será? Porque no plano espiritual mais elevado, existe uma preocupação com a beleza, existe uma preocupação com a arte, né? Ele aí descreve, ele está no Ministério da Regeneração, que é o ministério, vamos dizer, menos evoluído, né, de nosso lar. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele pega todos aqueles espíritos que foram retirados do umbral inferior, lembrando que o nosso lar continua nessa área umbralina, né? Essa área umbralina que começa aqui na crosta terrestre, como a gente vai ver aí nesse capítulo, não é um lugar físico, ele não tem latitude e longitude, esse lugar é um lugar de sintonia mental, né? A gente pode estar vivendo o inferno morando dentro da nossa casa. Mas dentro do nosso lar, a região do Ministério da Regeneração é a região onde tem os fluidos mais pesados, digamos assim. Por quê? Porque lá funciona um hospital onde ficam aqueles espíritos que ainda estão naquele sono pesado, material, que ainda não conseguiram se desligar da matéria, que não conseguiram apreciar que estão num outro momento da sua caminhada evolutiva, que eles desencarnaram, né? E ele descreve flores perfumadas, ele comenta como todos os jardins são bem cuidados, como cada casa tem uma série, uma coleção de flores e cores diferentes. Por quê? Porque a natureza traz bom ânimo, a natureza anima, né? Os japoneses falam do forest bathing, que é exatamente essa oportunidade que a gente tem de ficar mergulhado na natureza para conseguir se reequilibrar. Mas principalmente porque a gente vê também que o que está de fora reflete o que está de dentro. Quando a gente olha para a nossa casa, se a gente não cuida da nossa casa, se a gente não cuida da nossa saúde física, da nossa higiene, isso é um retrato do que a gente está sentindo por dentro.
Então, é importante a gente prestar atenção do que o que está lado de fora, a vida do lado de fora, ela é sempre um reflexo daquilo que a gente está por dentro, né? A gente vê aí em nosso lar organização e beleza por toda a parte. E outra coisa interessante é essa preocupação que os trabalhadores morem perto do seu trabalho. Isso quer dizer o quê? Que os espíritos que estão trabalhando no Ministério da Regeneração, eles moram na mesma região, diferente dos espíritos que trabalham no Ministério da Comunicação, que vão morar naquela região. É como se fossem bairros diferentes, né? E a ideia é otimizar o tempo. Por quê? Porque a gente já viu nos outros capítulos que o tempo é o tesouro mais precioso que todos nós temos. E eu acho que para alguns de nós que já morou em cidade grande, já morou em São Paulo, o mesmo que morou, no meu caso, que morou no Vale do Silício, a gente sabe valorizar essas 2 horas que eram perdidas dirigindo de um lado para o outro, em que a gente pode fazer uma coisa mais construtiva, aproveitar os nossos filhos, descansar, estudar, cuidar do nosso lar, cuidar de nós, né? Então, a preocupação aí dessa beleza e a preocupação de como está sendo usado o tempo, para que o tempo não seja desperdiçado. A gente vê que o tempo é sempre oportunidade de serviço útil. Serviço útil pode ser o quê? Pode ser estudo, pode ser trabalho. Trabalho no sentido do bem ao próximo, o bem para mim, não de uma forma egoísta, mas sim fazendo diferença com que eu cresça ou moralmente ou intelectualmente, né? E a gente percebe aí ele chegando na casa do Tobias que as coisas não são muito diferentes do que são aqui na Terra. A natureza não vai dar saltos. A gente, nessa conversa deles, a gente ouve falar de casamento no plano espiritual. Mas como assim casamento no plano espiritual? Sim, casamento no plano espiritual. Eles estão tendo refeições, mas peraí, eles vão ter churrasco em casa? Não. A gente já viu que a alimentação no nosso lar é uma alimentação muito mais sutil, porque não existe a necessidade do corpo físico. Na verdade, apenas água seria o suficiente. Mas eles fazem um tipo de um caldinho com essências, com energias fluídicas. Para quê? Para rejuvenescer, para energizar o corpo perispirítico, que também é um corpo material. É um corpo submaterial? Ele é uma matéria quintessencial que a gente desconhece aqui, como encarnados. Mas ele ainda é matéria, né? A gente vê os cuidados no lar, a gente vê aí a descrição de que existe instrumentos de música, que existem livros, uma preocupação de colocação de móveis, de quadros, de enfeites. A realidade que vai ser encontrada lá é semelhante à realidade que a gente tem aqui. Aí tá lá na casa deles e eles começam a falar de casamento. Os laços da alma prosseguem pelo infinito. Olha isso, gente. Então, quer dizer, o que quer dizer essa parte? Os laços da alma prosseguem pelo infinito. Significa que o amor que a gente tem pelas pessoas que nos rodeiam, sejam pessoas da nossa família consanguínea ou não, se esse amor é um amor real, ele vai existir, se estender pela eternidade. Olha que coisa linda. Então, se eu perdi um filho, se eu perdi meu pai, minha mãe, se eu perdi meu marido, e se existia uma afinidade real, respeito, carinho, amor, esses laços não se interrompem com a morte do corpo físico. Olha que coisa mais linda. Isso dá um consolo para a gente, né? Porque muitas vezes para nós, como a gente não está vendo aquela pessoa todos os dias, a gente tem a impressão que ela desapareceu, que não existe mais, que acabou. E nesse capítulo a gente está vendo que não, não. Nesse caso, Tobias está falando do casamento.
que ele teve segundas núpcias, né? Como a gente sabe, a primeira esposa dele foi a Hilda, a segunda foi a Luciana. Ele fala isso acontece com tanta frequência na Terra, né? E aí, como é que fica? Ele ficou viúvo, a primeira esposa, que era o amor da vida dele, e vice-versa. Mas casou de novo, porque ele era jovem, tinha 2 filhos pequenininhos, precisava de ajuda e precisava de uma mãe para os filhos dele. E aí ele fala: como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Porque se a gente for lembrar, há 2.000 anos atrás, não se podia fazer isso. Uma mulher que ficasse viúva, ela tinha que morrer viúva, né? E o que a gente está vendo aqui no livro Nosso Lar é que não. Que cada um de nós temos a oportunidade, o direito de recomeçar, né? E aí ele continua: encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Então, o que ele está querendo explicar aqui? É que o verdadeiro casamento é o de almas afins. E essa união ninguém separa. E é claro que a gente não está falando de uma união entre seres perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Ainda existe um bom caminho entre nós e os anjos, né? A gente pode ter fraternidade dentro do lar sem ter um amor puro, né? Mas a gente vai chegar lá. Outra coisa que é importante que fala nesse capítulo, e a gente já viu em outros capítulos, é que o uso da nossa energia sexual é importantíssimo. Como nós tratamos a nossa energia sexual? O que você quer dizer com isso, Ana? Eu quero dizer o seguinte: se eu não sei usar bem a minha energia, se eu tenho casos fora do casamento, ou como usa hoje, eu passo simplesmente uma noite com cada pessoa. E existem aplicativos, a gente sabe, por exemplo, o Tinder, que faz isso, em que forçosamente as pessoas estão se encontrando simplesmente para passar uma noite, 2 talvez, juntas. Eu estou criando laços de afinidade com aquela pessoa. E muitas vezes eu estou criando laços de afinidade com seres muito piores do que eu, que eu vou reencontrar em encarnações futuras. Quando a gente estiver falando sobre sexualidade com os nossos filhos, adolescentes, é importante a gente comentar isso. Porque no momento em que a sociedade trata com tanta naturalidade pílula anticoncepcional, aborto, direito do uso do corpo como a gente quiser, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, a gente se esquece desse porém, que nós não somos só corpo físico, que a energia sexual que existe em cada um de nós é energia co-criadora e que nós vamos ser responsáveis pelo mau uso ou bom uso dela. E aí a gente percebe que na casa de Tobias estavam as 2 ex-esposas. A Hilda, uma aparência mais idosa, tinha sido a primeira esposa, é o verdadeiro amor dele, e vice-versa. E a Luciana, uma mulher de idade madura, foi a segunda esposa, em que existe uma vivência fraternal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não é aquele casamento por afinidade pura. E sim, foi um casamento fraternal no aspecto de por conveniência, que existia respeito um pelo outro, mas não um amor, né? E a gente pensa, puxa vida, mas como é que pode, né? Tá esse trio juntos. A gente vê que a Luciana já tá com um noivo, mais ou menos arranjado, que já tá reencarnado e que ela vai encontrá-lo, que seria o seu par, aquele alguém com que ela teria afinidade. Ela que se frustrou no casamento anterior, porque percebeu que o marido queria mais um relacionamento fraterno do que um relacionamento de homem e mulher. E quantos de nós colocamos dentro de um casamento
algumas listas de pré-requisitos, se esquecendo que a amizade talvez seja o fator mais importante dentro de um relacionamento a dois, né? E aí Hilda conta a trajetória dela, que casou novinha, que teve 2 filhinhos, e ela fala como se a vida tivesse ciúme da gente, de tão feliz que a gente era, e ela morre quando tem o segundo filho. E aí a gente vê uma mulher boa, ela não era uma mulher ruim, ela tinha religiosidade, tanto é que a avó conversa com ela, chama a atenção dela em relação à atitude que ela estava tendo, né, o comportamento não amoroso que ela estava tendo em relação à nova esposa do ex-marido. Mas ela tá com saudade, essa saudade dói, e ela tá apegada com aquele marido, não, esse marido é meu, e ela tá vendo que as crianças estão sofrendo, que o marido está sofrendo, e ela tem ciúme. É tudo muito real. Mas uma coisa importante para a gente lembrar é que quando as pessoas falecem, muitas vezes a gente pensa só na nossa dor, no nosso comportamento, e a gente se esquece que o outro que está do outro lado, muitas vezes está se sentindo a mesma coisa. Se ele está vendo, por exemplo, se meu pai desencarnou e ele sabe que eu estou com um problema sério no meu casamento, um problema sério de dinheiro, ou eu estou passando por uma doença difícil, ele talvez não consiga se desligar. E se ele está vendo que eu estou angustiada, que eu estou sofrendo, que eu estou rebelde, esse espírito recém-desencarnado vai sofrer demais. E essa mulher, que era uma mulher boa, que aparentemente morreu jovem, que não tinha tido tempo de fazer o mal, vai para o umbral. Onde é esse umbral, gente? Isso é importante a gente pensar. Esse umbral é na casa dela. Ela está na casa dela e está sentindo toda essa dor. Está no meio de todo esse sofrimento. A gente tem que se lembrar que o umbral começa aqui na crosta. A gente pode estar vivendo no umbral. Se a gente for até a Cracolândia, em São Paulo, gente, aquele é um inferno na Terra. Quem pode falar que não? Aquelas pessoas viciadas que estão imersas naquele vício sem fim, já estão vivendo num umbral horroroso. E ela estava lá na casa dela, ela não conseguiu ir embora da casa dela. Ela escutava as inspirações dos mentores falando: vamos, Hilda, vamos estudar, vamos aprender. Se desliga dessa casa, ela não conseguia sair da casa dela. O umbral era na casa dela. E aí eu me pergunto: como é que está a nossa casa? Qual é a qualidade de pensamento, de sentimento que nós temos dentro do nosso lar? Porque Jesus nos disse: vigiar e orar. A gente tem que lembrar de fazer a prece. Fazer a prece na hora que a gente acorda, pedindo proteção. Fazer a prece durante o dia, quando a gente está comendo uma refeição, quando tem uma preocupação, quando sente um aperto no coração. Fazer a prece ao dormir, agradecendo pelo dia, pedindo proteção para a noite, para que a gente faça boas escolhas, que o nosso anjo da guarda nos guie, nos leve a lugares e que a gente possa ser ajudado, que a gente possa aprender. Mas ela ainda não tinha tido o despertamento consciencial, né? Ela ainda estava num momento de sintonia mental umbralina, apesar de ser uma mãe e uma esposa caridosa, carinhosa. Toda vez que a gente entra em desespero, a gente cria para nós aquela aura, aquele ambiente, aquela vibração pesada. Então, o sofrimento somos nós que estamos criando. Esse sofrimento a mais desnecessário. E eu não estou dizendo que a gente não tem que ter saudade daqueles que partiram. Isso é impossível, porque se a gente ama, a gente não quer se separar. Mas a gente tem que lembrar que tudo que a gente está sentindo também vai para aquele que foi e vice-versa, né? Saudade é diferente de desespero. Saudade é diferente de apego, de ciúme, que é o que ela estava vivendo. E era esse apego, esse ciúme, que estava algemando ela a umbral.
Aí ela fala: Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. A ajuda estava lá do lado dela, mas ela não estava ouvindo, ela não estava pronta para escutar, para se ajudar. E a gente vê que ela estava tão enlouquecida que ela tenta, inclusive, dentro da sua revolta, matar a Luciana. Fazer mal, ela não estava entendendo que essa segunda esposa estava fazendo um favor para ela, estava ajudando a cuidar do marido, cuidando dos filhinhos, né? E aí chega a avó, e a avó fala assim: que isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? E eu pergunto isso para cada um de nós. Qual é o seu papel na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Porque ela só estava reagindo, ela só estava brigando. E ela mesma se descreve como uma leoa. Pois a nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta o mau humor do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Olha só que coisa importante isso. Porque muitas vezes a gente vive na vida como gafanhoto, como predador. A gente só quer o vem a mim. A gente não está pronto para dar nada. É tudo do meu jeito, da hora que eu quero, da forma que eu quero. E a Hilda estava tão cega com esse seu apego ao ex-marido, o seu apego à matéria, o seu apego aos filhos, que ela não estava conseguindo retribuir o amor que a Luciana estava dando à sua família na Terra. E que mãe quer ver os seus filhos sofrerem como uma madrasta má? Que não era o caso da Luciana, né? O casamento da Luciana, a gente sabe, não tinha sido um casamento por amor, de verdade. E ela fala dos tipos de casamento, que eu acho que é muito importante a gente fazer uma consideração também. Não só onde é que nós estamos, onde é que está o nosso coração, mas onde é que está o nosso casamento. Porque no mundo de hoje é muito fácil falar assim, não, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, então, ó, divórcio. A gente já casa pensando em separar, já casa com separação de bens, já pensa que seja eterno enquanto dure. E a gente sabe que nem todos os casamentos são iguais. Existem casamentos por amor de verdade, em que há um time, existe um desinteresse, um quer ajudar o outro. Existe o casamento por fraternidade, que era no caso da Luciana, um ajudando o outro, mas sem, mais como amigos do que como casal. Existe o casamento de provação, e quantos de nós não conhecemos casamentos de provação? Casamentos extremamente difíceis, que exigem uma paciência infinita dos cônjuges, perdão contínuo, aquilo que Jesus falou, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Existe o casamento por dever. E cada um de nós vai enxergar uma dessas 4 combuquinhas e vai enxergar o seu casamento. Vai pensar o que é que eu estou fazendo em relação ao meu casamento. Porque se eu estou junto desse indivíduo nessas condições, é porque eu tenho acertos, é porque eu preciso trabalhar, exercitar mais o amor, a paciência, a tolerância, o perdão. Diminuir o meu orgulho, o meu egoísmo. Eu tenho, talvez, que passar por necessidades, processos certificadores dolorosos,
Eu tenho a opção de separar? Eu tenho. Mas a gente não se engane. Porque quando a gente termina um relacionamento, simplesmente porque a gente não quer abdicar dos nossos direitos, das nossas vontades, a gente vai voltar com aquela pessoa. E eu não estou falando só casamento. Eu estou falando qualquer tipo de relacionamento que teste o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E escutando isso, essa história, a gente vê André Luiz refletindo sobre a casa dele, falando assim, não, mas se fosse a minha esposa, eu não ia aceitar uma coisa dessa. Eu não ia aceitar segundo as núpcias da minha esposa. E mal sabe ele que ele está ouvindo essa história toda, que é para prepará-lo, porque a esposa dele está em segundas núpcias. Para prepará-lo, que se ele não vigiasse o seu pensamento, ele também entraria da faixa umbralina, dentro do seu lar antigo, e sofreria as consequências dessa escolha. Né? Então, às vezes as pessoas passam na nossa vida, fazem convites, contam histórias, e a gente não se apercebe que são anjos que são colocados no nosso caminho para que a gente acorde para uma verdade maior. Né? Nós que muitas vezes estamos ainda dormindo dentro da nossa ignorância. Mas se essas pessoas não conseguem nos acordar, a gente vai sofrer. Essas pessoas, como no caso da avó que falou para ela, Hilda, vem cá, deita aqui no meu colinho. Essa vozinha que chegou, como quem não queria nada, foi lá ver, enviada por Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nós, sabia que ela estava fazendo más escolhas, mas que ela não era má, que precisava de despertamento consciencial e usa o carinho da avó para fazer essa desobsessão, porque a Hilda estava agindo como uma obsessora dentro do seu próprio lar, que ela amava tanto. E será que isso não aconteceria conosco também? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar vivo. Até quando nós vamos estar aqui na matéria. Tudo pode mudar. E como é que a gente vai agir, né? Então, para a gente refletir sobre a aula de hoje, é a importância da nossa mudança mental e da atitude. Enquanto há tempo, né? Lembrando que o acaso não existe, que quando a gente escuta uma coisa, aprende outra coisa, tem uma função maior. É para nós modificarmos a nossa vibração. É tudo conteúdo para que a gente aprenda a agir de uma forma diferente. Outra coisa é o umbral, né? A gente não pensar que o umbral está lá. Não, o umbral está aqui. Dentro da minha casa pode estar um umbral, dependendo da forma como eu estiver lidando com as pessoas que vivem dentro do meu lar. E a terceira coisa é não olhar para o casamento simplesmente como um contrato de duas pessoas, né? A gente valorizar essa instituição tão mal baratada nos dias atuais. Que a gente se lembre do respeito, da importância de dignidade, de bom trato com aquela pessoa que nós convivemos. Que se o outro é imperfeito, nós somos imperfeitos também. Lembrando que foi escolha nossa de ter aquele cônjuge, essa escolha que muitas vezes aconteceu no plano espiritual, muitas vezes não, na maioria das vezes. Às vezes a gente foge aí da nossa responsabilidade. Mas é um reencontro necessário para que a gente ajuste a nossa conduta em relação ao outro. Não que a gente modifique o outro, mas que nós nos modifiquemos para melhor. Né? Então, era isso que eu tinha para comentar hoje com vocês. E agora, vou abrir para perguntas. Quem quer comentar? Quem quer comentar? Eu posso fazer uma pergunta? Pode sim. Como é que a gente aqui no plano terrestre pode ajudar se esse espírito está preso no umbral? O que nós podemos fazer?
a bênção da prece é alcançada ou nós temos que pensar em alguém que já partiu? Como é que é a recomendação para que a gente Essa, ajude esse espírito? essa é uma ótima pergunta, Carla. A prece. A prece feita por alguém com amor, com carinho, ela alcança o universo. Uhum. E muitas vezes é essa prece que vai acordar aquela pessoa que ainda está presa nesse sentimento, nessa dor, né, nesse processo doloroso. O Divaldo conta que uma vez ele tinha um livrinho, ele tem um livrinho preto de prece, fica lá no cantinho de prece dele, na casa dele. E aí ele estava lendo o jornal e viu que um homem tinha cometido suicídio, ele tinha se jogado na frente de um trem e ele ficou muito tocado, ficou com muita pena desse homem, né? Então ele escreveu o nome dele dentro desse caderninho, e toda noite ele fazia prece, né, pelo caderninho inteiro, então, inclusive por esse homem. Aí um dia, tempos depois, não sei quanto tempo depois, aparece um espírito para ele. E ele fala, aparece e fala assim, oi, eu vim aqui te agradecer. E o Divaldo, assim, tipo, agradecer? Quem é você? O que que eu fiz, né? Agradecer o quê? E aí ele fala, eu sou aquele espírito que se jogou na frente do trem. Eu estava vivendo, porque a pessoa que se suicida fica preso nesse segundo do ato, seguidamente. Muitas vezes, durante todo o tempo que ela deveria continuar vivendo, normalmente ela fica presa nesse momento em que ela tirou a vida. Perante Deus, tirar a vida é a pior coisa que a gente pode fazer. E ele fala da importância da prece do Divaldo para que ele conseguisse sair dessa prisão que ele mesmo tinha criado para si mesmo. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que a gente sabe é do próprio André Luiz. Ele vai lá olhar, ele vai no Ministério, não sei se era do esclarecimento ou das comunicações, para entender quem é que tinha feito prece, rezado por ele, e ele vê a lista das pessoas que tinham rezado por ele. Então, tinha a mãe dele, praticamente, e tinha uma paciente que ele cuidava normalmente com a maior má vontade, mas que rezava incessantemente para ele. A mãe dele mesmo fala: meu filho, eu estava do lado de você no umbral o tempo inteiro rezando por você. E você não me ouviu, né? Mas essa prece vai colocando, vai esperança, vai ajudando a. Como se a gente tivesse coberto com uma camada de lama dura. E cada vez que a gente recebe uma prece dessa, é como se essa lama fosse craquelando e caindo, sabe? Então, a prece para aqueles que já se foram é importantíssima, porque a gente não sabe dizer onde é que eles estão exatamente, né? Porque eles vão estar onde o pensamento deles está. Então, a gente tem que rezar para quê? Para que eles estejam bem. A gente tem que rezar para que eles escutem os mentores, porque nós nunca estamos desamparados. Nunca estamos sozinhos. Os benfeitores, os mensageiros de Jesus estão sempre do nosso lado, pelo menos o nosso anjo da guarda. Ah, não sei se você sabia, mas o anjo da guarda, ele acompanha a gente ao longo das encarnações. Ele conhece a gente talvez melhor que nós, né? Então, a gente nunca está desamparado. E quando a gente faz a prece, é como se a gente desse uma injeção de energias positivas, sabe? Não tem remédio melhor. Tá bom? E essa gordinha aí, essas bochechas cor-de-rosas, redondinhas, verdinha. Linda! Mamãe quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Tão rapidamente, considerando o nosso tempo, o que mexeu mais comigo nesse capítulo foi o conceito do tempo, a, a consciência que trouxe para nós acerca do compromisso moral que nós temos conosco mesmos de mudar
de transformar não só a qualidade dos nossos pensamentos, mas também das nossas atitudes. Porque a gente pensando, a gente acaba agindo, né? Então, o André Luiz deixou bem claro aí a importância da mudança mental e da atitude, considerando que tempo, como você comentou, é um tesouro. Até eu tenho uma frase de Emmanuel que eu amo e guardo com especial carinho, que é: tempo é tesouro divino em nossas mãos. Contudo, somente vale se nós lhe dermos valor. Então, que a gente, ao estudar esse capítulo, ao fazer essa reflexão de hoje, que a gente esteja mais cuidadoso, mais atento em relação ao que estamos fazendo com o tempo. Uhum. Obrigada. E completando aí o que você falou do que a gente está fazendo, né? Nós, como espíritos eternos, a gente tem que pensar no uso do tempo, assim, para nosso crescimento como espíritos eternos. Então, não é só o nosso crescimento aqui do que. Então, eu vou trabalhar para ter uma casa maior, um carro mais bonito. Não. Eu tenho que pensar o que é que eu estou fazendo para crescer como ser humano. Nós estamos aqui como trabalhadores de Jesus, né? Então, por exemplo, a G está aí com a Olivia. Esse amor que ela está dando para ela. Como é que a gente coloca um peso nesse amor? Ou nesse carinho? Como é que a gente põe um preço, um valor numa coisa dessa, né? A gente sabe que existe um relacionamento especial entre mães e filhos. Mas muitas vezes esse relacionamento, essa presença, é desvalorizada pela sociedade hoje, né? E a gente vê o resultado disso pelo tanto de criança com problema, desequilibrada, crianças de 10 anos pensando em suicídio, tentando suicídio, como a gente sabe, né? Então, a presença, e eu não estou só falando de quantidade, não é a quantidade, é a qualidade, né? Então, é isso de eu estar prestando atenção, eu estar presente. Quando eu estiver com meu marido, com a minha esposa, com meu parceiro, eu estar presente. Quando eu estar com minha mãe, eu estou presente. Quando eu estar com meu filho, eu estou presente. Quando existem tantos outras coisas que podem tirar minha atenção, né? Toda vez que eu estiver cultivando o amor, quando eu estiver dividindo alegrias, ajudando o próximo, dando eu como espírito eterno, minhas qualidades morais, eu estou trabalhando na seara de Jesus, né? Então, no momento em que a gente está vivendo tantas coisas horrorosas na Terra, né? Hoje eu achei interessante meu marido falando que estava lendo um noticiário, que ele parou e falou assim: eu não consegui mais ler. E foi interessante porque o meu marido chegou para mim e falou isso, falou assim, o que está acontecendo, né? E eu falei com meu irmão hoje, e ele falou a mesma coisa. Monique, eu estava lendo o jornal, eu parei de ler, eu fiquei pensando o que está acontecendo com o mundo, o que o Espiritismo fala do que está acontecendo, o que eu posso fazer? Eu que não rezo, eu parei de ler o jornal e comecei a rezar. Eu achei interessante dois homens extremamente pragmáticos, né? Bons homens, mas materialistas. Sentiram a mesma coisa no mesmo dia. Então, acho que o meu convite para vocês nessa noite é que a gente reze pela paz no mundo. Reze por esse momento de transição, em que está tudo tão maluco, tão desvirtuado, que a gente lembre da importância da nossa família, do núcleo familiar. Porque esse núcleo familiar é que vai fazer a sociedade de amanhã. Lembrar que nós todos somos irmãos perante Deus. A gente tem que estender a mão um para o outro. Se a gente não consegue estar lá na Turquia, na Polônia, em Israel, no Brasil ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma prece. A gente pode entregar para Deus aquilo que a gente tem melhor, para que os mensageiros possam cuidar desse planetinha que está sofrendo tanto quanto nós, né? Então, encerrando as nossas considerações de hoje, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz e de Emmanuel, que trouxeram para nós esses ensinamentos tão importantes.
pedindo que abençoe a nossa família e a humanidade, todos aqueles que sofrem perdas profundas nesse momento de profunda dor, que nosso planeta passa. Que ilumine a mente dos governantes de nações, para que eles tenham consciência da sua responsabilidade perante o povo. Que o bem prevaleça, que o bem fale mais alto. Pedimos pelo despertamento consciencial de cada um de nós que somos ceareiros nessa jornada, convidados por Jesus para trabalhar na sua seara do bem. Que nós consigamos, Senhor, fazer o melhor que existe dentro de nós. Graças a Deus.